Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Que Deus conduza nossos pensamentos e palavras, que possamos aproveitar o tempo que nos é dado com grande aprendizado, que sejamos todos abençoados. Graças a Deus. Olá, meus queridos ouvintes, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje dando sequência na questão 215, capítulo 4, Pluralidades das Existências, livro 2º, questão 215. Hoje nós estamos com a presença de Fernanda Oliveira. Um prazer participar. De Guilhermina Galvão. Que bom, estamos juntos de novo. E Alessandra Garrido. Olá, pessoal. Paz e bem a todos nós. E eu, né, Angélica? Dando os meus pitacos aqui. Que seja o estudo a nossa alavanca de progresso, né? Sempre. Bom, vamos para a questão 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Vamos começar. Ih, a Guilhermina está aqui com os olhos brilhando. Então vamos começar. Guilhermina, esclarece para a gente aí. Não, eu estava aguardando, estava rindo, porque Kardec é sensacional, né? É interessante como é que na época dele, lá onde ele morava, ele já conseguia raciocinar e vislumbrar através da espiritualidade o que acontecia em todos os momentos, inclusive na construção dos povos. Ele conseguiu sacar isso. E a pergunta é clássica: de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? E realmente você, quando, pela pergunta, sem ler a resposta, você já raciocina. Os povos têm características próprias. Sim. Isso a gente vai analisar depois, mas cada povo tem a sua característica, tem a sua forma física, comportamental, política. Então, os povos entre cada um, em toda a história da humanidade, eles já constroem isso. E a gente chega no mundo de hoje, através de todo esse aprendizado, essa construção, dessa ida e vinda, e tudo o que aconteceu. E aí, raciocinando. Então, a gente vai discutir isso, que eu achei interessantíssimo essa pergunta de Kardec, que fala no tema, no texto de pluralidade das existências. Não nos esqueçamos que é isso que a gente está escutando. Então, os espíritos nos respondem. Quando ele pergunta sobre o caráter distintivo que se nota em cada povo, os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Isso é interessantíssimo. Famílias que se formam pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, aí começa. Um povo é uma grande família, em que se reúnem espíritos simpáticos. Se a gente parar para refletir em cima disso, depois a gente discute. A tendência que têm os membros dessa família para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Ou seja, para que os membros dessas famílias se unam, uma das características e a tendência é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. O que individualiza cada povo é o que atrai
cada espírito. A tendência que tem os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. Olha, temos motivo para discutir hoje, hein? Porque quando a gente fala em coletividade, em simpatias coletivas, a gente sempre pensa em, olha quanta gente boa, né? Olha, sensacional. A gente sempre se une àqueles que são iguais a nós. Gente boa, caráter positivo, que ajuda todo mundo. Até a página 2. Então, podemos discutir sobre isso, porque temos vários temas para discutir. E acho que iniciar. Podemos começar, né? A gente vai conseguir fazer um debate aqui. Exatamente. A gente vai fazer um debate aqui bem interessante. Uhum. E a minha pergunta é exatamente essa, começando lá por cima. Já aí, pelo início, quando ele fala que os espíritos têm famílias e a gente se forma pela semelhança das suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação de cada espírito. Então, é aquela coisa. Os espíritos, em geral, procuram se aproximar daqueles que eles são, não digo iguais, mas que são... Que tem semelhanças, que tem semelhanças. Afinidades É a palavra, afinidades. Então tá. Pois bem, um povo é uma grande família. Então, essa grande família se une através das afinidades coletivas. Então, na medida em que um povo ele vai se tornando a identidade de um povo, é por conta de afinidade dos espíritos que procuram esse grupo no sentido de se sentir próximo. Aí, a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Aí, Kardec, quando a gente vai se empolgando com a coisa, aí ele responde: julgas que os espíritos bons e humanitários procuram um povo duro e grosseiro? Sim, porque os povos duros e grosseiros existem. E se existem, é porque eles são construídos através de quem os busca e os constrói, tem afinidades. E as afinidades são, como ele diz aqui, duros e grosseiros. Tem uma questão, às vezes tem espíritos um pouco mais elevados que são inseridos em certas comunidades justamente para poder ver se dá um estimular. Para ver se dá um help, né? Você tira do buraco. E também nós temos, por exemplo, Kardec fala, né, na codificação, e também uma explicação da palavra de Jesus, né, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então, ela vai tirar o véu, as trevas, né, vai iluminar. Então, a gente às vezes está inserida num grupo familiar que, à medida em que a gente vai se instruindo e vai alcançando maiores esclarecimentos, a gente já se sente fora daquele ambiente. Então, a gente tende a procurar ambientes que falam, como a gente diz no popular, falam a nossa língua. Que as pessoas param de falar a nossa língua quando a gente começa a avançar. Você colocou uma coisa importante, que quando... No início, eu penso em coletivo macro. Eu sempre penso em povo dentro do ponto de vista macro, ponto de vista de coletividade maior. Nação e tal. Mas, se você chegar, a família é um coletivo. Sim. E é a partir do coletivo família que se constroem os coletivos macros. Com certeza. A gente tem que levar sempre em consideração, até para um entendimento nosso, se a gente começa do grande, às vezes a gente não tem muito como alcançar. Então a gente traz para o menorzinho e dali a gente vai crescendo. A família, o bairro onde a gente mora, a escola onde a gente convive, o trabalho. E dali vai crescendo, vai ampliando e vai se sentindo bem ou oprimido. Entende? Então, tudo é aprendizado. E se reflete. O objetivo é refletir. Sim. Se você se sente bem no coletivo, por que você se sente bem nesse coletivo? O que eu posso fazer para melhorar?
Agora, isso é muito importante. Exato. O que eu posso o que eu posso fazer para melhorar? Exatamente. Se é bom, e se não está, o que eu posso fazer para melhorar também? Sem agredir, respeitando a liberdade de expressão do outro, de ação do outro. Isso é fundamental. A gente vive uma avalanche de informação. Isso. E hoje em dia a informação é muito rápida. Muito. Então, Nem sempre verdadeira. Se a gente não prestar atenção e não souber fazer esse filtro, é muito fácil se deixar levar pelo pensamento que empodera ainda mais essa vibração que é da dificuldade, que é da queixa, que é do ódio, que é da violência, né? Então, isso tudo existe? É um fato, né? É uma realidade do planeta que a gente vive agora. Mas o que eu posso, né, com o poder que eu tenho, do meu pensamento, fazer para modificar, primeiro, o meu ambiente em torno de mim, né? Isso. E com a certeza de que cada gotinha faz parte. Então, dentro de casa a gente vai fazendo um pouquinho de diferença, dentro do trabalho, no bairro. E se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai alcançando, né? E o objetivo maior é justamente promover essa diferença a partir de nós. Porque quando a gente se modifica, automaticamente a gente vai exteriorizar essa mudança e vai modificar o ambiente. Bom, vamos ouvir a nossa vinheta para dar, porque temos muita coisa para falar, né, Alessandra? A Alessandra está quieta ali, eu estou só vendo. A Alessandra está quieta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bem, assim, eu concordo muito com o que a Fernanda estava colocando aqui. E vamos voltar um pouquinho lá no século IV a.C., na entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, tem lá: conhece-te a ti mesmo. Que foi, assim, uma doutrina seguida por Sócrates, né? Usava muito nos seus ensinos, e depois vem Jesus e nos coloca assim: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, o autoconhecimento é fundamental. Então, é uma pergunta e uma resposta que nos levam ao autoconhecimento. Porque à medida que estamos num lugar e estamos reclamando desse lugar, e estamos nos achando injustiçados, não era para eu ter nascido aqui, era para ter nascido em outro país, isso não nos ajuda em nada. E essa resposta vem nos acrescentar, mostrando que estamos no lugar certo, no momento histórico certo e por afinidade. Então, por pior que seja aquele povo ou as características, e que possamos achar que, porventura, né, que não temos aquelas características, mas sim, temos muitas delas, sim. E lá no nosso passado, no nosso processo reencarnatório. Então, se eu nasci nesse povo, é porque eu tenho afinidade com ele, eu tenho que trabalhar essas características em mim, né? E aí entra o autoconhecimento. Inclusive, os líderes políticos, eles representam o que ainda existe em nós. Então, por mais que nós estejamos aí reclamando, protestando, fazendo a nossa parte, né, enquanto cidadão, querendo mudar muita coisa, mas eles representam ainda características presentes no nosso povo, e nós fazemos parte desse povo, né? A grande questão que eu acho que precisamos pensar nesse processo de autoconhecimento, que é se reconhecer enquanto, né, parte de um povo e, como a Angélica colocou, fazer a diferença, tentar fazer a diferença, mas sem esquecer que temos tudo aquilo em nós ainda, né? Estamos vivenciando, não é à toa. É seguir também um grande ensinamento de Jesus, que é: onde você está construindo a sua casa, na areia ou na rocha? Isso. Então, os nossos conceitos precisam, éticos, né? Os nossos propósitos de vida precisam estar firmes, porque aí, independentemente do nosso passado e o meio em que a gente está, a gente vai estar na rocha. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então o povo age dessa forma, então vou agir também. Famoso jeitinho brasileiro, né? A gente está no Brasil. É o jeitinho brasileiro, é assim que todo mundo faz, então eu vou fazer porque eu nasci naquele povo? Não. Como diria minha mãe, você não é todo mundo. É isso aí. E aí é construir a casa na rocha, não na areia movediça. Exatamente. Porque vai chegar o temporal, vai chegar a ventania,
né, as influências da população em que eu estou, do povo em que eu estou, dos hábitos culturais em que eu estou. Então, é necessário estar firme de nós, estar ancorado em nós, principalmente nós que estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, estamos defendendo, né, a doutrina espírita, a moral cristã. Sim. Né? A ética cristã precisa estar bem ancorada em nós, e isso que é sim construir a sua casa na rocha. Mas sem esquecer que estamos naquele terreno, né? Estamos construindo num terreno que é onde nós fomos convocados para agir. O Bezerra de Menezes, ele falava assim: trabalha no seu posto, não sai do seu posto de trabalho. Porque muita gente acha que para fazer o bem tem que ir para outro país, outro lugar, para a África, não sei. Não, você foi convocado para estar ali, na sua família, no seu estado, na sua cidade. É ali o seu trabalho. Então não fuja do seu posto de trabalho, dê o melhor de si naquele posto. Certo? Muito bem. Experimentando liberdade, né? Às vezes a gente confunde a liberdade com a falta de direcionamento, né? E a liberdade está justamente na coragem de fazer escolhas mais felizes que tenham a ver com a nossa consciência, né? Ainda que o mundo esteja caminhando para outro momento, para outra direção, a gente ser capaz de fazer escolhas que são condizentes com o que está inscrito na consciência, né? Essa é uma oportunidade que o autoconhecimento vai nos oferecendo também, né? Porque essa coisa de olhar o outro, né? Observar o comportamento do outro, claro, não é no intuito de julgar o outro, mas de nos olhar. Sim. O outro é o nosso espelho. Então, por que aquilo está me incomodando? Porque aquele hábito daquele povo, né? Do coletivo em que eu vivo, como foi dito aqui, é o micro e o macro, né? Família é um microcosmos. O povo é um macro, e por aí vai. Mas também existe um cosmo dentro de nós, né? Porque a gente não está conseguindo lidar tão bem, né, com o nosso próprio psiquismo, com as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. É isso, o outro vai personas. O outro vai me mostrar isso, que ainda habita em mim, eu não aceito, mas eu preciso aceitar para fazer esse duelo, essa boa luta de que falávamos já eu teria um raciocínio para complementar o teu, que é o seguinte: o que eu, enquanto pessoa, indivíduo que faço parte desta sociedade, estou fazendo de melhor, além de criticar, além de mostrar erros, para contribuir positivamente para o bem do coletivo. Não é aquilo que eu penso o que deve ser feito. É o que eu estou fazendo individualmente, no meu interior individual, na minha realidade individual, para melhorar o coletivo, ou pelo menos não atrapalhar, o que já ajuda. Sim, porque essa resposta, ela nos traz a reflexão do coletivo. Isso. Nós não somos seres individuais, não podemos agir com individualismo. Exatamente. Precisamos entender o nosso papel social, e aí que entra o propósito, né? Para que eu estou aqui na Terra? Para que eu trabalho nesse lugar? Por que eu estou nessa família? É isso que é a casa construída na rocha, né? É estar firme nos propósitos e não se esquecer disso todo dia. Não julgar o outro, principalmente com esse olhar destrutivo, porque o que está no outro, como foi dito, essa pergunta está ajudando muita gente, né? Exato. Porque nós estamos imersos nesse coletivo. Então, o que está no outro, de certa forma, está em nós ainda e precisa ser trabalhado também, mesmo que em proporções diferentes, em momentos históricos diferentes. De repente, não está hoje nessa encarnação, mas em outra, eu também agia dessa forma. Então, não me cabe apedrejar o outro. Me cabe trabalhar para extrair o melhor do outro e de mim nesse processo coletivo, né? Então, o coletivo é a nossa escola, é a coletividade, né? É isso. Enquanto a gente nega, a gente não consegue fazer a mudança, né? Então, olhar com coragem, né, e com alguma generosidade para identificar o que não está funcionando, né? O que de alguma maneira me atinge, me abala e que eu tenho alguma ação sobre aquilo, né? Até que seja o valor da prece, né? Às vezes eu não consigo estar lá diretamente num determinado conflito, né, que chega para a gente, seja pelas mídias ou chega pela família, mas eu posso estar contribuindo com o valor do meu pensamento, até através de uma prece, já faz diferença, né? A gente está falando dos povos.
o pensamento unido, né, em prol de um determinado objetivo, ele tem uma força que a gente não mede. Sim. E isso é tanto para o bem quanto para a falta de bem, né? Então, qual é a qualidade do seu pensamento? O que a gente está escolhendo, né, consumir através das mídias, dos jornais, das nossas conversas, né? Em que direção a gente tem alimentado as nossas ideias e de alguma forma, contribuído para a atmosfera do planeta, né? E só para terminar o raciocínio, nós temos exemplos, né, no mundo. Temos Gandhi, que veio na hora certa na comunidade dele. Martin Luther King, que veio também e deixou o legado, e tantos outros que a gente tem. E aí é pensar qual é o Maria Teresa de Calcutá, essa minha ídola. E essa pergunta me deixou reflexões, e eu vou ainda continuar pensando nela. Qual é? Eu não tenho que me preocupar com o que o outro está fazendo. Eu tenho que me preocupar com o meu papel no coletivo. O que eu estou fazendo dentro do meu coletivo, fazendo o meu melhor, não querendo mudar o coletivo da forma como eu penso. É o que eu posso fazer para contribuir para a coletividade. E é tão interessante, né? Porque a pergunta e a resposta falam de coletivo, mas na verdade tocam no individual, né? Exatamente. Tocam na responsabilidade individual, a autoconsciência. É estar na vida, não é deixando a vida me levar. E eu sim fazendo as escolhas, né? Sim. Então, como eu gosto muito da metáfora do veículo. Você está num veículo, no banco de passageiro ou conduzindo? Então é preciso assumir o comando da nossa vida, fazer as escolhas com mais consciência, né? E aí só que é a mais vida confortável você ir no banco do coletivo do passageiro, porque se dá bom, legal, estamos ótimos. Isso. Se der ruim, foi você que fez. Todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim. Exatamente. Isso é agir no banco do passageiro, né? Então é preciso assumir o comando e fazer a diferença. Exatamente. E essa diferença a gente sabe que nem sempre vai ser bem vista, às vezes vai ser até apedrejada, faz parte, né? Porque só se joga pedra na árvore que dá fruto. Exatamente. E se conhece a árvore pelo fruto, que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, né? Exatamente. Então, meus irmãos, é isso. Vamos procurar dar os melhores frutos que podemos dar nesse meio em que fomos convocados ao trabalho, que não fujamos do nosso posto de trabalho. Se estamos aqui é porque temos que estar aqui nesse momento. Simples assim. E que a nossa coletividade, ela não se restringe só a nossa família ou ao lugar onde nós estamos morando, né? Ou o país, o estado, o país, o planeta. Mas a nossa sociedade, a nossa coletividade, ela está naqueles que nós alcançamos e que nos alcançam. Por exemplo, a gente não tem contato com todas as pessoas que fazem parte da nossa sociedade atual, mas nós temos contatos com uma parte delas que fazem parte da nossa história. E às vezes a gente até considera como distante. Por exemplo, um morador de rua ou um ser que está em situação de vulnerabilidade, né, e que está lá dependendo da nossa contribuição, vamos dizer assim. Nós sabemos que existem muitas pessoas nessa situação. Centenas, milhares, mas milhares não chegam a nós. Algumas chegam. Essas algumas têm uma relação afetiva com a gente. Entende? Então, elas não estão ali nos fazendo enxergar à toa. E às vezes a gente sente até por elas uma certa admiração, um certo carinho. Ou entende? aversão. Espontânea também. E aí acontecer. A gente não sabe o que foi. Quem foi aquilo na nossa história, no progresso. Porque às vezes as situações que a gente se encontra no momento atual, elas são reflexos, né, do que a gente plantou em vidas passadas. Então, às vezes, entrar em contato com alguém pode nos trazer uma sensação agradável
ou como Guilhermina falou, uma sensação extremamente desagradável, mas que faz parte do nosso núcleo coletivo. Com certeza. Então, nós vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo cada vez mais, tendo sempre em mente que quanto mais a gente aprende, mais a gente se liberta, mais a gente se ilumina e mais possibilidade nós temos de ser útil na criação. Que assim seja. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje, mais exatamente, nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. E começa com o subtítulo Perdão das Ofensas. São duas mensagens, uma mensagem de Simeão e outra mensagem de Paulo, o apóstolo. Vamos estudar essas duas mensagens no programa de hoje. Na primeira, a mensagem de Simeão, que nos mandou em Bordeaux, 1862, ele diz o seguinte: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida, tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce para te apagar as faltas? Prestai atenção, pois, a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de inteligência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. Lá, ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e prossegue com amor na tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos
como precisais que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, tendes um motivo a mais para seres indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não tereis nenhum merecimento em desculpar os erros de vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, portanto, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho contra meu próximo nada, nada tenho contra meu próximo. Simão Bordeaux, 1862. Bom, o nosso irmão está assim, destrinchando com mais palavras essa frase que Jesus usou para responder a Pedro de quantas vezes deveria perdoar aos seus ofensores. Jesus disse 70 vezes 7, como uma maneira, uma metáfora, uma figura de linguagem para dizer, inúmeras vezes. Cada uma perdoa, não conte. Então o nosso irmão Simeão está simplesmente nos mostrando de uma forma mais ampla o que quer dizer isso. Porque a matemática é muito simples. Se nós gostaríamos de ser perdoados cada vez que cometemos uma falta, seja uma pequena falta a uma pessoa da nossa convivência, seja uma falta que cometamos a alguém que nem conhecemos, não importa, seja uma falta cometida diretamente à lei de Deus, nós queremos que seja relevado, seja passado um pano para nós. É da nossa natureza e é normal, nada de errado querer que nossas faltas sejam perdoadas. Até porque muitas delas nós não fazemos de caso pensado, fazemos por erro mesmo, por ignorância, falta de observar o que está acontecendo, a gente comete grosserias, às vezes até maldades, e um segundo depois já estamos até certo ponto arrependidos daquilo, queremos ser perdoados para que não gerar uma dissidência, uma discórdia, a coisa ficar complicada, porque a outra pessoa não quer nos perdoar, tomou aquilo ao pé da letra, na ponta da faca, e a gente fica de saia justa o resto da vida. Então a gente preferiria que nos fosse perdoado. Vale também quando a gente comete algum pecado contra a lei de Deus. Por pensamento, por sentimento. E a gente pede no Pai Nosso que Deus nos perdoe conforme nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. Então a matemática é simples, é que nós não queremos pô-la em prática, é o que ele está dizendo aqui. Então nós temos que sempre nos esforçar, como diz aqui, nós temos que usar a indulgência com os nossos irmãos. Porque tudo começa justamente com a indulgência e com a humildade, com a generosidade e até com a caridade. Então, se nós formos sempre humildes, nós vamos entender melhor o que passava com o nosso irmão quando ele nos ofendeu, qual foi a motivação. E se mesmo que ele tenha cometido uma falta sem motivação, uma grosseria inominável, nós temos que ser indulgentes, tentar ver, puxa vida, talvez se fosse eu que estivesse na situação dele, agisse parecido, da mesma forma. Então a indulgência, a humildade, a generosidade com que nós tratemos essas situações que acontecem conosco é uma forma de caridade. É a misericórdia em ação.
E o que nós vamos ganhar em troca de sermos assim? Primeiro que vamos tirar um peso de cima de nós, é menos uma história para ficar nos atormentando a cabeça, pensando naquilo. E depois nós vamos ser merecedoras de que quando acontecer conosco, que nós agimos assim com os outros, e nós não podemos garantir que não vamos, aliás, com certeza nós vamos agir ainda assim com os outros, que nós não somos perfeitos. Nós vamos ser dignos de receber a misericórdia, a indulgência, a compreensão dos outros com relação à nossa atitude. Então nós vamos sentir que a coisa ficou mais leve, mais distendida. A nossa vida torna-se menos complicada, menos cheia de arestas, de pontos de espetar. Nada disso, a gente vive mais suave. Então a proposta de Jesus é perfeita. E o nosso irmão Simeão está aqui nos mostrando o que é realmente isso. Como para nós não seria complicado a gente perdoar, esquecer, ser indulgente com aqueles que eventualmente nos ofenderam. A outra mensagem é de Paulo Apóstolo, nos mandou em Lyon, 1861. O apóstolo diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Exatamente, se eu for um ferrabras, levar tudo na ponta de faca, com os outros, como é que eu vou querer que Deus seja indulgente comigo? Entenda a minha situação, me perdoe quando eu fraquejar. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste vós quem desferiu o primeiro golpe. Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da censura que lhe lançartes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste que degenerasse em querela grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato, e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas vezes dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, ao passo que interiormente sentem um secreto prazer de mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoa e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências, sendo o fundo do coração os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Realmente, para nós, no estágio em que estamos,
ainda é muito complicado pôr em prática essa atitude do perdão, da misericórdia, da indulgência. Sem dúvida alguma. Mas esse foi o motivo que trouxe Jesus aqui. Justamente nos mostrar qual é o caminho que devemos seguir. O caminho que nos levará ao paraíso, ao reino de Deus, aos mundos felizes. Nós temos que começar de uma hora qualquer a trilhar esse caminho. Ele esteve aqui para nos mostrar. É duro, claro, porque nós estamos habituados há séculos, milênios, a agir desta forma abrupta, violenta, reativa a qualquer coisa. Talvez seja o nosso instinto ainda animalesco que ainda permanece conosco. Instintivamente a gente responde na altura, como se costuma dizer, mas nós já temos um componente que nossos irmãozinhos animais não têm, que é o pensamento, lógico. Nós temos nosso raciocínio, nós temos um caminho evolutivo pela frente, e é esse raciocínio que vai nos ajudar a domar essa fera que está dentro de nós. Então Jesus veio aqui para nos dizer isso. Calma, gente. Se vocês continuarem se guerreando uns com os outros por qualquer coisa, por coisas graves, por coisas simples, qualquer coisa é motivo para briga, para puxar a espada, para deixar de falar, para bater a porta. Onde é que vai chegar isso? Isso resolveu alguma coisa no mundo? Olha o mundo como está. Isso na época de Jesus. Como é que está o mundo aqui? Ele veio mostrar que não é bem assim. E lógico que de lá para cá muitos foram aceitando esse conselho e foram mudando. Já se passaram 2000 anos, muitos aceitaram. Estão aí nos mostrando isso. Alguns até foram chamados de santos pela igreja. Nós mesmos, espíritas, chamamos muitos irmãos, glorificamos nossos irmãos que já estão nesse patamar e conviveram aqui conosco. Temos irmãs aí praticando a caridade, abnegando a tudo que tinham na vida para ajudar os outros. E essas pessoas com certeza perdoam. Vocês acham que uma pessoa atendida pela Teresa, pela irmã Dulce, pelo Edivaldo Franco, nunca os tratou mal, nunca os ofendeu, nunca os agrediu, mesmo recebendo lá um benefício? Quem já participou, como nós, espíritas, às vezes participamos de distribuição de alguma coisa, algum benefício para os irmãos carentes, sabemos sempre naquela fila, naquele grupo, tem sempre um ou outro que distrata, que ofende, que faz ironia com a gente, que está lhe dando um benefício. E a gente vai reagir àquilo? Não, a gente vai... passou. E assim que temos que agir com os outros casos. Porque esse é o caminho. Se nós só agora, 20 séculos depois, é que atinamos para isso, tudo bem. Nunca é tarde para começar. Vamos nos esforçando a deixar passar. Pode ser que nos magoe, nos deixe triste a ofensa. Às vezes algumas sem menor fundamento. Mas ele falou assim, às vezes nós é que demos causa para aquilo. Mas mesmo quando nós não dermos causa, nós somos os responsáveis. Porque se nós mantivemos o rancor com relação àquilo. Porque a gente fica triste, magoado com a ofensa. Mas nós temos que guardar isso conosco, esperar passar, respirar fundo, orar, mas não revidar. E lá, se o irmão vier pedir desculpa, amigo, está tudo bem, vida que segue. Não há problema. Não vamos alimentar isso. Está provado para nós mesmos que isso não valeu de nada. O que a gente ganha e não cumprimentar um vizinho, fazer cara amarrada porque o vizinho fez uma coisa errada, deixou de fazer, falou mal da gente, sei lá o quê. Nós estamos com a razão, ele fez isso mesmo. Ele não falou mais com ele, não perdoou. O que a gente ganha? Tem que cruzar com ele no elevador. E aí, como é que fica? Vai virar a cara? Que ambiente complicado para nós. Então, é melhor a gente esquecer. Não, vida que segue, passa batido. A gente se sente mais leve. Eu acho assim. Não quer dizer que eu digo sempre a vocês. Não quer dizer que eu estou fazendo, mas
é o que tem que ser feito. Eu estou me esforçando para isso, porque eu sei que é o caminho que nós temos que trilhar para que nós possamos um dia sermos merecedores de nos chamarmos de cristãos. Que espíritas nós somos, com certeza. Estamos aqui nos transformando moralmente e lutando contra as más inclinações. Uma delas é essa, a intransigência. Mas cristãos, nós ainda estamos muito longe de podermos nos chamar de cristãos. Cristão é aquele que segue o que o Cristo propôs. Nós estamos ainda na fase de entender o que ele propôs. Seguir é a tarefa que o Espiritismo nos ajuda a cumprir, lutar contra as más inclinações. Então, nós nos dizemos espíritas, somos espíritas e estamos lutando para sermos cristãos. Podemos amanhã no futuro dizer, não, eu sou um cristão, eu me esforcei, hoje eu perdoo as ofensas, deixo para lá. Como a minha mãe dizia, toma aquele chá, meu filho, chá para lá. Porque nessas horas é o que resolve para a gente vai se sentir muito mais aliviado, sem problemas nenhum, até porque nós vamos ser ajudados pelos espíritos benfeitores que estão ali do nosso lado, torcendo, rezando para que a gente haja assim. E quando a gente age assim, eles reforçam a ajuda a nós, para que a gente não sinta mais nada com relação ao nosso irmão que eventualmente pisou na bola conosco. Então, meus irmãos, vamos ficando agora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,